você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair, você quer ver o Bolsonaro preso, enjaulado? Eu quero. Se você também quer, inscreva-se. Porque o nosso objetivo é um só. É eleger o Lula, que é oposição ao Bolsonaro. Eu nunca escondi isso. Tem gente que esconde o lado que tá. Eu nunca escondi, não. E depois que ele for eleito, prender toda essa quadrilha que tá destruindo o Brasil. É ou não é? Comenta aí você. Se você também quer, inscreva-se aqui no canal. Quem quiser apoiar nossas ações, ó, a gente tá desde que... Eu lembro em 2019 as pessoas de esquerda tinham medo de falar que não eram bolsonaristas, medo de falar que eram oposição ao Bolsonaro, medo de sair na rua com uma camisa do PT, com alguma coisa assim, até com roupa vermelha, e a gente já tava lá com outdoor e com um carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro. Então quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo também tem um botão Seja Membro. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, sobre o Fachin, o Alexandre e tudo mais. Ó, o Bolsonaro, eu falei aqui um pouquinho sobre a pesquisa no começo do vídeo para ilustrar o desespero do Bolsonaro. O Bolsonaro começou a subir nas pesquisas e a mídia começou com aquela versão mentirosa. E olha, eu não sei quantos canais você assiste da grande mídia, canais do YouTube e tudo mais, mas vou falar um dos poucos que fez essa análise aqui foi o Plantão Brasil. Eu falei, gente, o Bolsonaro tá subindo porque ele pegou os votos, alguns dos votos do Moro. E ele vai chegar no momento que ele para de subir. E a rejeição ao Bolsonaro diminuiu porque muita gente que votava no Sérgio Moro passou a votar no Bolsonaro. Essas pessoas diziam que o governo estava ruim. Por quê? Porque elas votavam no Moro. Agora elas mudaram para o lado do Bolsonaro, então elas falam que o governo está bom. É isso, é naquela porcentagem de votos do Moro. 6, 7%, em algumas pesquisas ele tinha 9%, mas o Bolsonaro nem chegou a subir tanto assim. Subiu 5, 6% em algumas pesquisas, e a rejeição dele também caiu 5, 6% nessas pesquisas. É isso, e acabou. Enquanto isso você vê a grande mídia mentindo, falando que não, o Bolsonaro vem aí, a diferença do Bolsonaro pro Lula tá diminuindo, crise na campanha petista. Eu falando, gente, a pesquisa mostra o Lula cristalizou os votos dele. Quem diz que vai votar no Lula hoje dificilmente muda de opinião. O Lula só pode agora pegar os votos dos indecisos ou do candidato bolsonarista que tá ali só para atrapalhar, que é o Ciro Gomes, que é a segunda via do bolsonarismo. Tá, o Bolsonaro percebeu isso e tem um movimento que, se alguém quiser comenta, tem um movimento muito forte no PDT para que o Ciro retire a candidatura. Isso acabaria com as chances do Bolsonaro. Por isso o desespero dele, por isso ele fez um dos seus discursos mais golpistas logo depois que saiu a pesquisa. Aí, como ele vem atacando as urnas, isso também fez com que o eleitor mais moderado, que talvez fosse votar no Bolsonaro, não vote e se distanciasse dele. Foi o indulto dele ao Daniel Silveira, ataques ao STF, e depois o ataque dele dos militares às urnas. Então, como não deu certo, o Fachin humilhou os militares. Você percebeu que nos últimos dias parou? Você não viu mais militar dando declaração, você não viu mais aquele golpismo exacerbado, você não viu mais aquilo. Você viu simplesmente, parou mais ou menos o assunto. Você só vê agora a versão do Tribunal Superior Eleitoral defendendo as urnas e humilhando os militares. Agora o Fachin falou, eu vou humilhar também o Bolsonaro. Para quem não citou nomes, exatamente que ele não é bobo, ele não quer dar pano para manga, não quer dar armas para o Bolsonaro atacá-lo. Mas o Fachin falou claramente, ele deu uma entrevista coletiva porque o Tribunal Superior Eleitoral fez um teste das urnas. Eles contratam vários, eles chamam, quem quiser vai. Eles chamam vários hackers, inclusive hackers da Polícia Federal, de outros órgãos públicos, gente que é muito bem treinada. E aí eles dão à disposição dessas pessoas computadores, dão as urnas, dão o sistema das urnas, o que está dentro da urna, dão tudo. E aí eles ficam todos lá numa sala, o tempo que eles quiserem, eles têm para tentar invadir o sistema da urna. Invadir de qualquer maneira. Ou tentar fazer aquilo que o Bolsonaro dizia, que olha, você aperta o 17 e na urna aparece 13 e aparece a foto do Lula. Eu lembro de fake news dessa desde 2018. Eu quero com o Haddad na época. Aí o Bolsonaro também disseminou essas fake news no ano passado, naquela live que está sendo investigada. Tá? Ou, vota em alguém e tenta agora modificar os votos que foram dados. Ou seja, tente fazer qualquer coisa para acabar com o sistema, para acabar com a vulnerabilidade da urna. E esses hackers não conseguem. Em novembro, foram feitas 29 tentativas de ataque à urna eletrônica nesse teste que eles fizeram. E eles dão tudo, não é que, nossa, mas como é que eu vou atacar? Não, eles tinham a urna, te dão não é um HD, é um sistema eletrônico, te dão um negócio, te dão tudo, dão um computador, o que você quiser, vá, ataque aí a urna, vá. Em 29 testes, 24 não passaram nem da primeira barreira de segurança, mas 5 passaram da primeira barreira de segurança. Não chegaram a atacar, não fizeram nada, que são dezenas de barreiras de segurança, mas passaram da primeira. Então eles
viram quais eram as falhas, essas que nem é falha, porque ninguém conseguiu invadir o sistema, e aí eles corrigiram para que nesse teste não consigam passar nem da primeira barreira de segurança. Agora eu te falo, se não passa nem da primeira barreira de segurança, como é que o Bolsonaro acha que dá para fraudar uma eleição? Agora vamos lembrar o seguinte, cada urna tem seu sistema de criptografia próprio. Ou seja, se você tem. As urnas não são ligadas à internet, então você tem que ter acesso a uma urna. Vamos supor que um cara que é hacker teve acesso à urna que fica onde são guardadas as urnas. Ele foi lá, pegou uma urna, ligou lá o computador dele, ficou um tempão, quebrou a criptografia, quebrou a primeira barreira, a segunda barreira, a terceira barreira, trocentas barreiras, reprogramou o sistema para dar voto para quem ele queria, fez tudo aquilo. Legal? Pô, legal. Em uma urna. Na eleição presidencial são quantas urnas? 500 mil urnas? Ele fez isso em uma urna. Aí ele vai para a segunda urna. Ele fala, se eu já invadir a primeira, a segunda vai ser mais fácil. Não. O sistema de criptografia é diferente. A criptografia é assim, você consegue fazer infinitos sistemas. E aí o que acontece? Esse cara vai demorar também horas e horas e horas na segunda urna. Aí ele, pô, 2 urnas, pô, talvez consiga eleger um vereador de cidade pequena, se ele conseguir hackear 2 urnas. Agora, eleger um presidente, não dá. Então, impossível. Então, Bolsonaro continua nesses ataques e o Fachin deu uma coletiva para falar que foi um sucesso o teste e para falar que quem atenta contra as urnas está atentando contra a Constituição. Ele falou, essas pessoas serão punidas. Essas pessoas serão punidas. O Bolsonaro vai ser punido agora? Eu, Thiago, duvido. Você acredita que o Bolsonaro vai ser punido antes de 31 de dezembro de 2022? Eu, Thiago, sinceramente, estou duvidando. O Bolsonaro conseguiu comprar o Centrão de maneira que ele evitou o impeachment. Estão acontecendo os maiores roubos de dinheiro público da história do Brasil. Nunca se roubou tanto dinheiro público. E o Centrão fica com o Bolsonaro até o final. Claro, eles vão pular do barco pertinho da eleição, quando já tiverem roubado tudo que tiver para roubar. Aí eles pulam do barco quando verem que isso vai ser ruim eleitoralmente para eles e para os aliados. Mas até lá eles ficam com o Bolsonaro. Tá, mas o que o Fachin falou é o seguinte, a partir de 2023, ele não fala com essas palavras, mas fica claríssimo nas falas dele, não só de hoje, mas dos últimos dias. A partir de 2023, corram bolsonaristas, que vão ser todos presos. Aí o Alexandre está preparando agora para os próximos meses o final do inquérito das milícias digitais. E ele vai colocar nesse inquérito o inquérito sobre aquela live que o Bolsonaro fez contra as urnas eletrônicas. Ou seja, vai ter muita gente envolvida nessas fake news do Bolsonaro que vai parar naquele inquérito. E vão ser todos denunciados. E todos eles vão presos. Todos eles vão presos. Como eu disse, duvido que sejam presos agora. Mas a partir de 2023, olha, vai começar a caça às bruxas. É por isso, talvez, que o Bolsonaro, numa reunião ministerial, lá de abril de 2021, o Bolsonaro disse, olha, se a gente não tiver mais governo, fujam do Brasil. Aí ele até fala, um homem livre vale mais do que um mártir preso, uma coisa assim. Por quê? Porque ele sabe que são criminosos e que vão acabar presos. Essa é a nossa missão, é ganhar a eleição e depois que o Bolsonaro seja pague por todos os crimes que cometeu. E vamos falar, não foram poucos. Aqui, ó, vou mostrar o nosso carro de som lá em Barra Bonita. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro.